Eu quero hoje compartilhar uma palavra com você. Quero convidar você a se colocar de pé, abrir a sua Bíblia. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 11. Quero compartilhar com você os 3 olhares sobre os problemas. 3 olhares sobre a situação da nossa vida, ou sobre os problemas da nossa vida. Há 3 formas de olhar os problemas, olhar as situações. E eu quero compartilhar essa palavra. Eu não sei se o pessoal conseguiu colocar o vídeo aí no ponto, tá? Então depois de ler, a gente vai soltar um vídeo. Amém, que bom. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe a leitura. Evangelho segundo João, capítulo 8, os 11 primeiros versículos. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Obrigado, Sandro. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Eu queria que nós assistíssemos esse vídeo. Esse vídeo foi um vídeo que me inspirou nessa palavra. E eu queria que você prestasse atenção. Aleluia. Amém? Você entende essa palavra?
esse vídeo, a relação que tem esse vídeo com a palavra que a gente acabou de ler agora. Amém? Sim ou não? Eu quero falar com você hoje sobre três visões sobre o problema, sobre a situação da nossa vida. Exatamente o que aconteceu em João capítulo 8, versículo 1 a 11. Ali nós vimos uma mulher, um jovem ali, não sei quantos anos, traficante, bandido. A maioria das pessoas dizendo o quê? Ele merece isso, né? Bem feito. É um traficante, é um bandido. Não sei se aquele jovem já tinha matado pessoas. Talvez fosse alguém perdido mesmo. E todo mundo estava ali dizendo, não, é isso mesmo, bem feito, menos um. Aí chega aquela mulher ali, né? E ela entra, e essa palavra, esse vídeo me impactou, porque eu vejo a palavra de Deus se repetindo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente o mesmo. Amém, amados? Amém? E no texto que nós lemos, nós vemos Jesus descendo do Monte das Oliveiras e indo ensinar no templo. E Jesus sempre ia ensinar no templo, e as pessoas, a multidão se reunindo para ouvir o que ele ensinava, e dentro dessa multidão vem os fariseus, escribas, os religiosos, e trazem uma mulher. Eles dizem, Senhor, essa mulher foi pega no próprio ato, adulterando. E a lei de Moisés diz que ela deve morrer, ela deve ser apedrejada. E o Senhor, o que o Senhor fala? E aquele objetivo daqueles homens era armar um laço para Jesus. Porque se Jesus dissesse, ela tem que morrer, ele estaria consentindo num homicídio. Se ele dissesse, não, ela não pode morrer, ele estaria contra a lei de Moisés. E Jesus, como toda fonte de sabedoria, ele traz naquele dia uma opção, uma visão totalmente nova. Amém, queridos? Amém? Eu não sei se nesse vídeo, se eu e você estivéssemos lá, qual seria a nossa posição. Mas ali nós vemos três visões, três situações, três maneiras de olhar a situação e de se posicionar diante dos problemas, diante dos conflitos, diante dos relacionamentos, diante da nossa vida, a vida das pessoas. E isso é muito claro ali, tanto no episódio de João 8, quanto ali. Nós vemos a primeira visão, que fica muito claro para mim, é a visão dos acusadores, a visão dos críticos, a visão daqueles que acham que podem trazer uma decisão, trazer um juízo, trazer uma crítica, uma palavra de crítica, quando muitos até falam, não, uma crítica construtiva. E uma crítica construtiva, se você for analisar a raiz da palavra crítica, ela não tem como ser positiva nunca, porque ela sempre será de uma posição de alguém que não está comprometido, que não está dentro e que por causa disso acha que pode trazer uma opinião. E ali aqueles homens trouxeram aquela mulher e uma visão altamente crítica, uma visão acusadora, onde eles trouxeram a mulher, mas eles disseram assim, Senhor, essa mulher foi pega no ato. Não sei se a mulher veio enrolada no lençol, se ela veio seminua, não sei. Eu sei uma coisa, ninguém adultera sozinho, nenhuma mulher adultera só. Mas eles não trouxeram o homem, trouxeram só a mulher. Então cadê o homem que estava adulterando com ela? Então uma justiça, essa visão é uma visão de justiça, mas uma justiça deturpada, uma justiça manca, uma justiça tola. E eles se levantam ali, Senhor, está aqui essa mulher, tem que morrer. O que traz essa visão, amados? Só acusação. Essa é a visão da acusação. Essa visão que traz culpa, que traz dor, que oprime, que destrói, que arrasa as pessoas, que nos faz olhar de cima, como se eu fosse o dono da situação, e aí agora eu pudesse oprimir, manipular, porque é manipuladora essa visão. Você entende isso? Essa visão é manipuladora,
porque eles manipularam a verdade, eles pegaram só a mulher, não trouxeram o homem, eles não trouxeram, né, as provas. Eles não disseram: Senhor, essa mulher foi pega em adultério, e aí, ouve aí o que ela tem a dizer. Mulher, fala aí, conta a tua história. Por que eles não fizeram isso? Porque a essa visão não interessa os motivos, nem a história, nem as razões, nem o que aconteceu. Importa que é uma maneira da gente se aliviar da nossa própria culpa, imputando no outro juízo e carga. E ali tinha uma multidão dizendo: ele é traficante, é isso. Mas quantos ali também talvez não fossem também, não fossem usuários? Porque se o traficante vende para alguém, é ou não é? Sim ou não? Mas a nossa justiça diz: não, quem usa não tem problema. Quem usa vai lá e faz um termo circunstanciado. Você pega lá com droga, faz um termo circunstanciado, porque coitado, é viciado. Mas o traficante, o que ele tem que fazer? Tem que morrer. Mata ele. Você entende como essa visão ela é tendenciosa, sim ou não? Ela manipula a verdade. Amados, infelizmente nós estamos vivendo nesses dias em muitos aspectos cercados dessa visão. Dentro das famílias, dentro das casas, quando às vezes uma discussão é uma acusação para lá, é uma acusação para cá, onde a gente vai simplesmente colocando culpa, colocando opressão, colocando peso, e nós fazemos isso com os nossos filhos, fazemos com os nossos pais, fazemos com os nossos pastores. Essa semana não sei quantos viram na internet dizendo que o trabalho de pastor está classificado num dos ofícios, trabalhos mais estressantes do mundo. 70% dos pastores lidam com depressão. Um número enorme de pastores se suicidam. Sabia disso? A maioria vivem, poucos se aposentam como pastores, quando não morrem antes, né? Então é uma situação, né? E isso acontece, nós fazemos isso, sim ou não? Porque se a gente tem um problema, a culpa é de alguém. E aí o olhar da culpa, da crítica, da acusação, onde a gente vê alguém e joga, quer trazer uma sentença, um juízo. A gente sabe aquela história, né? De que quando se aponta um dedo para acusar, tem quantos para você? Tem 4, né? Se aponta um, tem 4 virados para você. Mas se a gente passa por cima disso, e ali uma turma de santarrões, escribas, fariseus. Senhor, agora nós estamos aqui numa situação teológica para resolver, porque para eles só interessava para eles uma coisa: pegar Jesus numa falha. Exatamente quando fizeram no dia que o homem estava com a mão mirrada e Jesus no sábado cura o homem. Eles falam: mas como o Senhor cura no sábado? É errado curar no sábado. Jesus diz: por acaso é errado fazer bem no dia de sábado? O sábado foi feito por causa do homem, não o homem foi feito por causa do sábado. Aqui está um que é maior do que o sábado. E por isso eles odiavam Jesus, porque Jesus confrontava a doutrina deles, os argumentos deles. Vocês estão entendendo isso? Amém? Essa é a primeira visão, irmãos, que nós não podemos ter em nós. A igreja não foi chamada para ser juiz. A igreja não foi chamada para ser vara, para ser medido, para ser medidora do outro, para dizer: olha, eu sou melhor do que você, você é pior do que eu, olha, a minha igreja é melhor do que a sua está errada. A gente não foi chamado para isso. Amém? A gente não foi chamado, nós fomos chamados para pregar o evangelho, para levar cura, levar bênção na vida das pessoas. Amém ou não? Há uma segunda visão aqui. Essa segunda visão é a visão do pecador, daquela mulher, é daquele jovem ali deitado. É a visão daquele que está dentro do problema, está vivendo o problema, ou o pecado, ou está passando algo. E ali, nessa visão, me chamou olhar aquele rapaz, assim como olhar essa mulher aqui, e imaginar o que poderia estar por trás, o que poderia estar passando naquele coração daquelas pessoas.
E essa visão, preste atenção, porque nela muitos de nós tropeçamos também. Porque quando nós estamos dentro do problema, qual é a nossa tendência? Há duas tendências muito claras e muito fortes de quem está atravessando o problema. A primeira é transferir a culpa. A primeira é dizer, a primeira é autopiedade. É dizer, coitado de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, eu estou assim porque a minha vida, eu fui muito mal na vida. O que aquele jovem podia dizer ali? Talvez dentro do coração dele, ele podia dizer assim, eu sou assim porque o mundo me fez assim. É o que hoje está sendo pregado aí, que aqueles que estão em dificuldade são o quê? São frutos da nossa sociedade. Então, todo problema que você passa, todo pecado, toda situação, toda mazela que vem sobre a sua vida é porque você não tem culpa. Foi o mundo que fez isso, foi a sua família, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pastor, a culpa é da minha igreja. A culpa é porque eu sou um pobre coitado, nasci mal, pobre, é porque eu nasci no Brasil, terceiro mundo, no Rio de Janeiro, subúrbio, né? Nasci lá no Sazes de Realengo. Eu nasci lá no Sazes de Realengo, né? Então a gente pode olhar a situação nossa, presta atenção nisso, irmãos, e a gente pode chorar uma autopiedade, a gente pode ficar com pena da gente mesmo, a gente pode se auto-justificar. Preste atenção nisso, meu amado, porque às vezes a gente quer justificar os nossos erros usando o erro dos outros, como se o erro de alguém justificasse o teu erro, como se o fato de alguém errar contigo justifica o fato de você errar com alguém. Aquela mulher podia dizer, não, eu adulterei porque eu estava me vingando do meu marido, porque ele também adulterou. Ele me enganou, eu fui fiel a ele adulterou, então agora para me vingar, eu peguei um amigo dele para passar na cara dele e mostrar que eu também faço o que eu quiser. E aí eu pergunto para você, o que ela ganhou com isso? O que essa autopiedade nos leva aonde? Não é? Então se alguém faz algo com você, você vai fazer pior. Então a gente vai entender, achar que não tem saída. E deixa eu dizer algo para você, Deus sempre tem uma saída para a gente. Deus sempre tem um caminho certo. Para quem quer acertar com Deus, sempre haverá uma porta de escape aberta para a sua vida. Então não entre nessa ótica de autopiedade. E também outra situação perigosa dessa visão de quem está sofrendo é a transferência. O que Adão fez? Quando Deus cobrou e falou, Adão, o que houve? Por que você se escondeu? Eu tive medo. Medo de quê? Se por acaso você comeu da árvore? Não, a mulher que tu me deste. Então ele transferiu, não é? Botou a culpa na mulher. A mulher transferiu para a serpente olhou e falou, dancei. E ela era culpada mesmo. Então preste atenção uma coisa, meu irmão. Nós muitas vezes na vida estamos transferindo responsabilidades. Como eu já falei, a culpa é do meu irmão, a culpa é da minha família, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do governo, a culpa é do PT, a culpa é do PMDB, a culpa é do PSDB, a culpa é dos Estados Unidos. Reparou que o brasileiro gosta de botar a culpa nos Estados Unidos, né? Tudo que acontece de mal no Brasil, a culpa é de alguém lá fora, não é nossa, não. Hoje eu ouvi num negócio um amigo meu que eu deixo lá no Face para ver o que ele fala. E ele é meu amigo mesmo de infância, de adolescência. Ele botou assim, como é que é? O Brizola disse, quando eu for presidente da República, a primeira coisa que eu vou fazer é fechar a Rede Globo. Ele falou, o Lula devia ter ouvido isso, não fez, olha aí. Quer dizer, foi a Rede Globo que fez tudo o que aconteceu aí no Brasil? Foi a Globo que fez? Eu não sou a favor da Rede Globo, irmão. Por mim já podia ter fechado há muito tempo, que o que ensina é podre. Mas a gente não pode transferir responsabilidade. Você está entendendo isso? Amém? Não vem botar culpa em inglês. Porque a culpa do Brasil é porque Portugal já faz 500 anos, irmão. Já fazem 500 anos, já fazem 1822, foi a independência, vai comemorar agora, semana que vem. E a culpa ainda é de Portugal? A culpa é de quem?
Estamos transferindo, está entendendo? Aquele jovem podia estar ali dizendo assim: o meu problema é porque meu pai abandonou, meu pai me bateu, meu pai me violentou, e isso aconteceu. Quantas pessoas nós sabemos estão na rua? Homens homossexuais estão vivendo como travestis, estão ali se prostituindo, estão ali destruindo a sua vida, seja em qualquer dessas coisas, e você vai analisar a vida deles, sabe o que dizem? Isso eu estou assim porque um dia eu fui violentado. Então vai viver transferindo essa culpa. Eu não estou dizendo que isso não é causa, mas é preciso haver um basta. Amém? Você está entendendo isso? Pastor, explique isso melhor, vou te explicar. Na cruz, Jesus estava crucificado entre dois homens, dois marginais, um à direita e um à esquerda. Um virou para Jesus e disse assim: Senhor, se tu é o Filho de Deus, desce dessa cruz e nos salva também. Salva-te a ti e a nós. Agora eu vou dizer uma coisa: por que Jesus, se resolvesse se salvar, iria salvar aquele homem? Olha como é que essa visão é a visão de autopiedade, é a visão distorcida também. Você está entendendo? Aí o outro vira e diz assim: tu é louco, você não está vendo que esse homem está nessa cruz injustamente, que ele é um inocente, mas que nós de fato somos culpados. Então aquele reconheceu a sua culpa e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Duas posições totalmente diferentes. Jesus vira e diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você está entendendo? Ali estava um bandido. Esse menino ali que morreu, esse rapaz, esse homem ali, marginal, bandido, não era um pobre coitado, era um bandido, era um marginal, igual aquele da cruz. Os dois da cruz, só que um ficou numa visão de autopiedade, de transferência, o outro se arrepende, reconhece a sua situação e diz: Senhor, lembra de mim, Senhor, me perdoa, eu quero entrar no reino, me ajuda. Amém, amados? E a palavra de Deus diz que aquele que se humilha é exaltado, aquele que se arrepende, aquele que se dobra ao Senhor, ele recebe graça do Senhor. Jesus conta de dois homens que foram para o templo orar, um era o fariseu e outro o publicano. O fariseu subiu e disse no templo: Senhor, eu te dou graças porque sou fariseu, porque dou dízimo, porque nasci, sou judeu, sou circuncidado, porque sou fariseu, não sou como esse miserável desse publicano, esse ímpio, esse cão. Obrigado, Senhor, porque eu sou o cara. E o outro batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim porque eu sou pecador, me ajuda. E Jesus disse: esse saiu do templo justificado. O segundo, por quê? Porque se humilhou. Então entenda bem, meu irmão, porque há uma ótica nossa talvez você esteja hoje vivendo um problema, vivendo uma problemática na sua vida, vivendo uma situação difícil, talvez como esse jovem, talvez não assim de morte, mas de acusação, talvez como aquela mulher, você se colocou em pecado e agora tem uma situação mais forte que você, onde você está preso, onde vem a acusação sobre a sua vida. Eu quero dizer para você o seguinte: não adianta ter autopiedade, não adianta transferir responsabilidade. O que adianta é olhar para Jesus e dizer: Senhor, me ajuda, me perdoa, me liberta, me cura, me transforma. Senhor, eu de fato sou culpado, de fato eu sou um pecador, mas tem misericórdia da minha vida. Amados, porque essa visão de autopiedade e transferência, sabe o que ela gera? Desesperança. Hoje nós vemos um monte de pessoas desesperançadas, desanimadas, prostradas, até mesmo na fé. Por quê? Porque não entram, ou porque abraçaram essa visão de autopiedade e de transferência. Durante um tempo da minha vida eu vivi assim. Eu olhava para eu já era crente, já era casado, e eu estava orando, batalhando muito na minha vida,
E uma hora de tantas dificuldades, eu falei para Deus: Senhor, minha vida é muito difícil. Tudo para mim é mais difícil. Olha, eu vejo a vida do meu irmão, da minha irmã, eu olho as pessoas, parece que eles vivem, mas para mim é muito mais difícil. E eu comecei ali a questionar, porque parece que não tenho ajuda e tal. E Deus falou para mim: olha, seu problema não é o seu pai, seu problema não é a sua mãe, seu problema não é seus irmãos, seu problema sou eu. Eu falei: como assim, Senhor? Seu problema você só resolve em mim. A chave da tua bênção não está no teu pai, na tua mãe, no teu irmão, no teu tio, na tua família, no teu diploma, no teu esforço. A chave do teu problema está nas minhas mãos. Se eu decidir te abençoar, você está abençoado. Então Deus falou: entra, vamos tratar isso. Eu tratei isso com Deus. Porque enquanto eu tive uma visão de autopiedade, de transferência, meu Deus, isso não resolveu. O que trouxe foi desespero, foi angústia. Você está entendendo isso, amados? Mas quando você entra, como diz a palavra de Deus lá em Isaías 40, o Senhor diz: trazem as tuas razões, entra em juízo comigo, assenta comigo, mostra as tuas razões, entremos em juízo, para ver se eu posso te justificar. E quem é que pode chegar diante de Deus e ter razão? Ninguém. Então quando o Senhor mostrou, Ele falou: o teu problema é que eu estou tratando o teu coração. Eu quero trabalhar o teu coração. E aí eu falei: é isso, Senhor, então aleluia, glória a Deus. Então o meu coração mudou. Amém? Você está entendendo aí na galeria também? Amém ou não? Catuca teu irmão e diga assim: é contigo. Porque Deus não nos quer, meu irmão, vivendo uma vida de autopiedade, de coitadinho de mim, eu dei azar na vida, nada dá certo para mim. Meu pão quando cai, cai sempre com a manteiga para baixo. Não é? Ouvido, azar. Para com isso, meu irmão. Olha para Deus. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus tratar o teu coração, deixa Deus tratar o teu caráter, deixa Deus tratar a tua alma. Amém? Amados, a terceira visão que eu vejo aqui, terceira ótica, é a ótica da graça de Deus. Ah, louvado seja Deus, porque Deus, quando olha para nós, Ele não olha com olhar de justiça, Ele não olha para nós com olhar de juízo. Gostei do que a Anne disse aqui. Foi a Anne ou foi a... Falou que Deus não está me julgando, né? Foi a Larissa, né? Hã? Ok. Deus está me julgando. Deus está olhando para mim. Exatamente isso. Já tem gente demais querendo julgar você, meu irmão. Jesus não quer julgar você, não. Jesus quer salvar você. Jesus quer transformar você. E Ele pode, e Ele quer, e Ele tem poder para isso. Então o olhar da graça, preste atenção nisso, porque não é controverso isso. O olhar da graça é o olhar da misericórdia. Ali estava todo mundo olhando, um jovem ali, eu não sei, devia ter crente ali no meio, porque em todo lugar tem crente, ou não é, meu irmão? Sim ou não? Tem crente agente secreto, tem ou não tem? Eu era um crente agente secreto. Só eu sabia que era crente, ninguém sabia que eu era crente. De 007. Até o dia que eu fui denunciado. Estava fumando lá. Aí alguém começou a falar de reencarnação. Aí minha veia profética se incendiou. Eu falei assim: não, esse negócio ainda é de Deus não. Porque a Bíblia diz que o homem é destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Foi isso que o professor fez na minha cara. Começou a rir e falou assim: você é crente? Eu falei: sou. Ele falou com esse cigarro na mão, eu falei: Jesus, vê meu coração. Mas no fundo eu falei assim: pior que ele vê mesmo, e sabe que está cheio de pecado, cheio de sujeira aqui. Mas naquele dia o Espírito Santo me confrontou, falou: bem, toma vergonha nessa cara, rapaz. Eu falei: Jesus vai voltar.
Então, meu irmão, tem crente em tudo quanto é lugar, não é? E eu tenho certeza que ali tinha mais de um crente, não tinha só aquela varoa ali não, tinha mais. Só que aquela mulher, ela teve uma visão diferente de todas as outras pessoas. Ela teve a visão que Jesus tem, que eu e você precisamos ter. A partir dessa noite eu declaro sobre a tua vida, que essa visão vai tomar conta do teu coração, que é a visão da graça, a visão do amor. É a visão de que ela olhou e falou assim: Senhor, não importa os pecados dele, porque se ele morrer e for para o inferno, o reino não ganha nada. Mas se ele morrer e for para o céu, Jesus salvou mais uma alma sobre a terra. Então ela entrou na intercessão. Jesus estava ali, amados. Olha aqui, tem relação. Jesus chegou ali, vieram os acusadores. Jesus disse assim: ok, e ficou desenhando no chão. O que Jesus estava desenhando no chão, eu não sei. O que ele estava escrevendo? Estava escrevendo o nome deles: João, Robson, Edilson, tá? Eu não vou falar gente, porque vou falar o teu nome, né, irmão? Pega mal. Mas botou ali o nome. Talvez Jesus estivesse colocando o pecado de cada um deles. Jesus conhecia o coração deles. Esse aqui é fofoqueiro. Botou lá fofoca. Esse aqui bate na mulher, violento. Esse aqui bebe uma rama em casa, escondido, embriaguez. Foi botando. E eles foram olhando, todo mundo, porque sabe que as pessoas são curiosas, né? E aí ficaram olhando. Ih, meu pecado está ali? É? Ih, descobriu eu? Eu não sei o que Jesus escreveu, irmão. Talvez Jesus não escreveu nada disso, porque como Jesus não é acusador, Jesus só foi botando o nome deles. Ele falou assim: como é que ele sabe meu nome? Se ele sabe meu nome, conhece minha vida. Se ele conhece minha vida, opa, peraí. Não é? E como eles insistiram, Jesus disse: tudo bem, quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Seja o primeiro que apedreje. Pode começar. E voltou a escrever. E é interessante, amados, que do mais velho começou a sair um por um. Por que dos mais velhos? Porque quanto mais velho, mais pecado. É ou não é verdade? Sim. E quanto mais velho, mais sabedoria. Agora foi bom, né? Me redimir com os cabeça branca. Glória a Deus. Mais sabedoria. E sabe o quê? Que não dá para acusar. E eles foram saindo. Fica só Jesus e a mulher. E Jesus diz: mulher, cadê os teus acusadores? Foram embora, não ficou nenhum, não. Ninguém te acusa, não. Pois eu também não vou te acusar, nem vou te condenar. Vá e não peques mais. Então eu quero dizer uma coisa para você: o olhar da graça é o olhar de misericórdia, de amor prático. Esse olhar é o olhar que traz restauração, que traz oportunidade de mudança. Jesus não condenou aquela mulher, mas ele disse para ela: vá e não peques mais. Eu creio que nunca mais aquela mulher foi uma adúltera. Amém? Eu creio que nunca mais aquela mulher se afastou dos caminhos do Senhor. Eu creio que aquela mulher tenha se tornado uma pregadora do Evangelho, alguém que serviu Jesus com seus bens, com seus talentos, que andou junto com Jesus, e talvez no último dia de Jesus, ela foi aquela que talvez não tenha se afastado, quando até os discípulos se afastaram. Porque a Bíblia diz que quem muito é perdoado, muito ama. Você entende isso? Então o olhar da graça é o olhar que atrai, é o olhar que traz. E nós como igreja precisamos entender que esse é o olhar que Deus quer que eu e você tenhamos para com as pessoas, porque esse é o olhar que vai atrair as pessoas para Ele. Amém? Que afinal de contas é para isso que nós somos discípulos dele, para trazer as pessoas ao Senhor, para com o nosso testemunho, com a nossa vida, expressar o amor, expressar a compaixão, expressar o cuidado, expressar o zelo que Deus tem com uma vida. Não importa se é uma adúltera, não importa se é um bandido, não importa se é um publicano, não importa se é um corrupto do mensalão, do petrolão, de que quer que seja. O que importa é que Jesus diz: vai e não peques mais. Então Jesus jamais vai concordar, vai apoiar o meu pecado e o teu pecado. Nunca Jesus vai
fazer meia vista com os nossos pecados, mas Jesus nunca vai deixar de nos amar e de nos dar oportunidade de mudança. Amém, amados? Você entende isso? Agora, uma coisa me chama a atenção, que é um paralelo com esse texto. Jesus, quando chegou, ele teve que tirar todas aquelas pessoas, aqueles que acusavam. Jesus esperou que cada um deles saísse. Quem eram aqueles homens? Escribas, fariseus. Quem eram eles? Eram os religiosos. Isso me faz lembrar o dia que Jesus queria encontrar com a mulher samaritana lá no poço. E ele chega na porta de Samaria e ele para no poço e ele fala assim para os seus discípulos: olha, vamos comprar comida? Aí talvez algum deles tinha dito: não, Senhor, não precisa de todo mundo, eu vou ficar com o Senhor aqui. Ele falou: não, não vai não, meu filho, vai todo mundo, não quero ninguém comigo, deixa eu sozinho aqui. Por quê? Porque Jesus sabia que havia uma mulher samaritana, uma mulher pecadora, e Jesus sabia que aqueles discípulos iam atrapalhar. Eu quero dizer para você, meu irmão, que tem hora que a gente atrapalha Deus, não ajuda Deus. Deus nos livre de sermos pegos atrapalhando a obra de Deus. Pastores, líderes, discipuladores, teólogos. Deus nos livre de sermos pegos atrapalhando Deus. De Deus dizer assim: o apóstolo Robson, vai lá rapidinho ali na cidade comprar comida. Por quê que Jesus vai fazer isso? Porque eu estou atrapalhando. Porque se eu ficar ali, a minha metodologia, a minha teologia vai atrapalhar Deus. Porque o Senhor quer ganhar, quer trazer as pessoas, mas tem gente que atrapalha. Eu já lidei, nós já lidamos com pessoas assim, que na igreja às vezes atrapalha, que está na igreja para reparar se o irmão está bem vestido, se o pregador está de terno, se a gravata está combinando com a blusa, se a irmã está na igreja decente, se está isso, está aquilo, e não está ligado no que Deus está falando. Você está entendendo isso, amado? Amém? Deixa eu dizer algo para finalizar essa palavra. Amados, nós só vamos impactar e transformar a cidade se for dessa forma, se for com esse olhar. Amém? Porque esse é o olhar que transforma. Experimente começar a olhar a tua família com outro olhar. Experimente começar a olhar teu pai, tua mãe, teus filhos, teus irmãos com outro olhar. Experimente olhar o teu patrão com uma outra visão. Teu empregado, teu vizinho que te apurrinha, que te perturba, teu inimigo, começa a olhar ele com uma outra visão. Começa a olhar para ele como Deus olha para você. E você vai ver que a tua ótica vai mudar. As tuas palavras vão mudar. Amém ou não? E aí nós vamos poder impactar as pessoas. Porque senão a gente vai julgar pelo estereótipo. E a gente vai decidir quem merece, quem não merece. E amados, deixa eu finalizar essa palavra dizendo para você uma coisa. Passamos muito tempo na nossa vida. Deus está fazendo uma reforma na igreja, amém? Passamos muito tempo, eu como pastor, deixa eu dizer para você, eu passei muito tempo preocupado em que a Maranata de Campo Grande não tivesse joio na igreja. Não, a igreja Maranata de Campo Grande é só trigo. Porque a gente prega, é ou não é, irmão? Sim ou não? Ô irmão, me ajuda aí, sim ou não? Sim. Amém. Te prega a palavra. Então, não, a igreja não vai ter joio. E a gente ficou tão preocupado de não ter joio na igreja, que a gente arrancou o trigo junto. E o joio continua. Por que o joio continua? O pastor está me chamando de joio? Não, não é você não, irmão. Não é você não, fica tranquilo. Mas Jesus disse que no meio do trigo tem joio. E ele disse assim, olha, não se preocupem em tirar o joio, em separar o joio do trigo. Por quê? Porque se vocês fizerem isso, vocês vão perder tempo. Porque vocês vão arrancar o joio, mas vai arrancar trigo também.
Então tem alguém escalado para isso. Quem é? São os anjos de Deus. A Bíblia diz que no último dia, os anjos de Deus vão separar quem é joio e quem é trigo. Glória a Deus, porque eu e você vamos estar no feixe dos trigos. Amém? Então eu não vou viver minha vida como pastor, como apóstolo, preocupado se a igreja tem joio ou não. Porque por causa disso a gente diminui a porta, a gente estreita a porta. Só que a Bíblia diz que a porta já é estreita, ninguém vai entrar no reino pela porta larga. Só que a igreja, ela não tem que ter porta estreita, a igreja tem que ser aberta para receber. E diz: venham todos, vinde todos que estão cansados, sobrecarregados, afadigados, atribulados, perturbados, endividados, oprimidos, não é? E eu vos aliviarei. Então isso é o que Jesus fala, e eu não tenho que ser melhor do que Jesus, nem querer ser melhor do que Ele. Amém? E nem você tem que ser melhor do que Ele. A gente não tem que tomar a posição daqueles escribas e fariseus e dizer assim, quem pode, quem não pode. Tem gente que acha que vai ficar na porta da igreja para dizer quem vai entrar. Esse vai para o céu, esse não vai, esse vai para o céu, esse não vai. E você pensa que isso é brincadeira? Isso é brincadeira não. No dia que eu fui ser consagrado pastor, no dia da minha consagração pastoral, na minha semana, fomos consagrados eu e mais 2 pastores. Um profeta se levantou para um pastor e disse assim, ó, aqueles 2 ali, ó, aqueles ali estão bons. Agora aquele ali, ó, esse aqui era eu. Por causa disso, um pastor amigo meu, ligado no ministério, não veio na minha consagração, porque ele deu mais ouvido à voz do profeta. Só que era uma profetada. É alguém que julga segundo a aparência. Sabe quanto tempo faz isso? 23 anos. Quantos pastores nós já consagramos depois disso? Você está entendendo? É a visão dos religiosos que julgam pela roupa, pelo jeito que fala, porque foi com a cara, não foi com a cara, porque deu glória, não deu glória, então não é espiritual. É isso que ele julgou. Então muitas vezes nós somos vítimas disso, irmão. Então se você é vítima disso, não seja também um fariseu. Amém? Seja um cristão. Seja um Cristo nesse mundo. Porque o que Jesus quer é que nós reflitamos a sua luz. Amém? Deixa o amor de Deus ser revelado através da tua vida. Porque já tem juiz demais nesse mundo, não precisa de mais de você. Nós fomos chamados para amar as pessoas. Essa igreja foi aberta por Deus para receber todos aqueles que querem e têm fome e sede de Deus. O Senhor nos chamou, irmãos, para sermos neste lugar uma família de Deus, para amarmos nossos irmãos. Ele tem defeito? Sim, tem, mas eu também tenho, você também tem. E a misericórdia do Senhor, ela encobre multidão de pecados. Amém? Amém? Deixa Deus abençoar a sua vida. Deixa Deus usar você nessa vida. Dê às pessoas a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta oportunidade. Jesus disse que se for preciso é 70 vezes 7 ao dia. Porque quando a gente faz isso, é essa medida que Deus tem para nós. É assim que o Senhor nos ama. É assim que o Senhor vai se alegrar dessa vida, dessa igreja, da tua vida. É assim que as pessoas do mundo vão saber que Deus existe, que Ele é real. Por quê? Porque é um povo que ama, que se ama, que amamos uns aos outros. Amém, amados? Que essa seja a nossa visão. A visão da misericórdia, da graça de Deus, que chama por uma mudança, que quem faz essa mudança é o Espírito Santo, mas que é instrumento para ajudar através da consolidação, através do cuidado, do discipulado, do amor, do apoio, da motivação. Amém? Qual a palavra você tem dado para alguém?
Qual é a palavra que você tem dado para o irmão mais fraco, menor? Irmão, estou contigo, vamos lá, não desanima não, desiste não, ó, anda mais um passo, vamos até a próxima curva, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai te abençoar. Amém, amados? E isso faz falta no mundo, é ou não é? Isso faz falta. Alguém que nos ajude, alguém que nos apoie. Esse é Jesus. Ele te apoia, Ele cuida de você, Ele quer te dar força, quer te dar ânimo. Todo mundo queria que aquela mulher fosse morta, mas Jesus diz: vai, eu não te condeno, vai, não peques mais. Mandou ela de volta para a casa dela, para uma nova vida. Aquela mulher orou por aquele jovem e agora está na glória. O diabo perdeu a vida daquele rapaz. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós queremos dar esse prejuízo ao inimigo. Jesus nos chamou para entrar como ovelha no meio de lobos e transformar os lobos em ovelhas, pelo poder da palavra do Espírito Santo, pelo poder da palavra da cruz, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que limpa, que perdoa, que transforma, que faz com que alguém pecador, perdido, imundo como eu, mas que o dia que aceitei Jesus, a minha vida foi mudada, meu coração foi transformado, eu nasci de novo, aleluia. E o Senhor entrou na minha vida, entrou na sua vida, simplesmente porque a gente creu, simplesmente porque a gente decidiu dar o lugar a Jesus no nosso coração e dizer: Jesus, entra na minha vida, entra na minha vida. Era uma casa tão suja, era uma casa tão indigna, mas Ele bateu na porta, eu abri e Ele entrou. E quando Ele entrou, tudo se fez novo na minha vida. Aleluia, aleluia. Porque Jesus entrou na tua vida, meu amado. Porque Jesus te ama. Ele morreu na cruz por você. Nós cantamos isso aqui. Foi por amor. Ele foi à cruz por você. Foi à cruz por mim. Ele foi à cruz por aquele jovem que estava todo mundo dizendo: bem feito, tomara que morra esse infeliz. Mas Jesus disse: eu morri por ele. O diabo é invasor na vida dele, porque eu paguei o preço por ele na cruz. E alguém entrou naquele lugar para dizer: aceita Jesus agora, eu vou orar por você, Ele te perdoa, Ele te transforma. Aleluia, aleluia. Feche teus olhos, peça ao Senhor que o teu coração nessa noite seja transformado pelo poder dEle, pelo poder que desce da cruz, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, nome sobre todo nome, nome maravilhoso, nome tremendo, nome sublime, nome maior do que qualquer outro nome, diante o qual todo joelho se dobra, diante o qual toda língua confessa que é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Aleluia, amado, nessa noite o Espírito Santo te convida a se render a Ele, a se render ao Senhor e a dizer: Jesus, eis-me aqui, entra na minha vida. Senhor Jesus, transforma a minha vida. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, limpa o meu coração sujo, a minha mente suja, e limpa o meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida, transforma a minha vida e me limpa de todo mal. O Espírito Santo te convida hoje a dizer: Jesus, eu te quero como meu Senhor e meu Salvador. Eu preciso do Senhor na minha vida. Se o Senhor me aceita, eu te quero.